Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Pai que me criou. Vou colocar aqui. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Vinde. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, continuando a nossa aula, o estudo 44, parte 2, da onde paramos ontem, né? Com força, coragem, apesar, né, de todas as dificuldades, né? Imagina, gente, hoje eu tô num dia daqueles, não sei o que aconteceu comigo. Um dia de, não sei explicar, mas tá bom, eu tô aqui, na vontade divina, né? Ela é a minha felicidade, é meu motivo de vida, mas, nossa, eu tô tão abatida hoje, nem sei porquê, mas é estado de ânimo, né? Eu procuro motivos para estar abatida, mas eu tenho que formar vazio, porque não tem motivo, não tem motivo nenhum. Então, a gente tem costume de buscar, né, compreender o humano nosso. Tá acostumado, mas não tem lógica nenhuma. Não tem nenhum porquê. Não sei se é porque minha mãe foi embora. Então, tem vários motivos que, sabe, que a gente no humano procura, né, colocar, né, né. Eu não sei o que é, não sei. Ai, mas vamos lá. Castigos. Jesus terá cuidado das almas que vivem de seu querer. 18 de maio de 1915. Continuando meu pobre estado, minha pobre natureza me sentia sucumbir. Encontro-me em estado de violência contínua, quero fazer violência ao meu amável Jesus, e ele não se faz violentar mais. Não, peraí. E para não se fazer violentar mais, ele se esconde. E depois, quando vê que não estou em ato de lhe fazer violência, por seu ocultamento, de improviso se faz ver e rompe em pranto pelo que está sofrendo e sofrerá a mísera humanidade. Outras vezes, com um sotaque comovente, quase suplicante, me diz: Filha, não me violentes, já o meu estado é violento por si só, por causa dos graves males que sofrem e sofrerão as criaturas, mas devo dar os direitos à justiça.
E enquanto diz isto, chora, e eu choro junto com ele. E muitas vezes parece que, transformando-se tudo em mim, chora por meio de meus olhos. Por isso, em minha mente passam todas as tragédias, as carnes humanas mutiladas, os rios de sangue, os povos destruídos, as igrejas profanadas que Jesus me fez ver há tantos anos. Meu pobre coração está dilacerado pela dor, agora me sinto contorcido pelos espasmos, agora gelar, e enquanto sofro, ouço a voz de Jesus que diz: como me dói, como me dói. E começa a chorar, mas quem pode dizer tudo, né? Jesus também tá meio abatido aqui, né? E hoje é aniversário da nossa missão, hein? Faz 4 anos hoje, exatamente 4 anos que nós estamos em missão, trabalhando na internet, né? Com esse meio de comunicação na nossa missão digital, né? Desde quando começamos com o Hospital da Misericórdia, na intercessão das pessoas, na busca de interceder pelas pessoas, né? De ser canal da misericórdia. E hoje, né, a gente tá fazendo 4 anos que continua, porque eu não vou dar, assim, um tempo para a Fiat Voluntas Tua e outro tempo para o Hospital da Misericórdia. A missão, em geral, é 4 anos. Não tem uma data para definir uma missão da outra, porque as duas são a mesma coisa, né? É a mesma intenção de, né, de amar a Deus, de obedecer a Deus e fazer a sua vontade. E no momento que a gente começou a fazer a missão da misericórdia, era para fazer a vontade de Deus naquele momento que ele estava pedindo. Fala da minha misericórdia, fala da minha misericórdia. Então, a mesma intenção é a inicial e é a mesma que continua até então, fazendo a vontade de Deus. Então, tá tudo certo. Fazer Jesus feliz, né? Dar para Jesus o que ele quer, né? A satisfação que ele deseja. Então, não muda nada. Então, é 4 anos, graças a Deus, de muita luta. Mas eu não sei por que eu tô abatida, né? É uma coisa de Deus mesmo, né? A gente não pertence mais a nós, né? A gente pertence a Deus. Então, a gente não sabe para que a gente tá sentindo as coisas. A gente sabe que sente coisas que a divina vontade está sentindo, né? E então, se essa divina vontade está sentindo mal-estar por muitas coisas, né? Nós sentimos junto. Então, a gente se oferta. Só isso, e forma vazio e fica em paz, esperando passar o mal-estar, né? E se apegando à palavra de Deus, se apegando às verdades de Deus, que elas são poderosíssimas em si mesmas para nos dar qualquer alívio e consolo no nosso coração, né? Aí eu me apego à palavra de Deus, não tenho o que fazer. Só isso, forma vazio e fica em paz, né? Já tô acostumada a viver assim já faz um tempo, então não tenho mais muito que... Recebemos muitas luzes hoje, né, na nossa comunidade, luzes incríveis, então só tem motivo para agradecer. Assim, em mim mesma só tem motivo para agradecer. Mas o estado de ânimo é uma coisa que a gente não tem controle, né? Não tem como ser. Não vou sair gritando de alegria por tudo quanto é canto. Se eu não tô com esse estado de ânimo, né? Então, né, passei um dia muito ansiosa, né? À tarde, principalmente a parte da tarde, muita ansiedade. Né, assim, das 11 para frente, só ansiedade, 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 inquietação, mal-estar, um cansaço, um abatimento, do nada, que eu não sei de onde vem. As notícias não estão legais, as notícias do mundo estão difíceis, né? Então, motivo tem para a divina vontade estar abatida. Então, a gente oferta, né? Então, a gente oferta para Deus qualquer sensação que a gente está sentindo, porque a gente não se pertence mais, como a gente sabe, né? Como me dói, e começa a chorar, mas quem pode dizer tudo? Agora, estando nesse estado, meu Deus Jesus, para acalmar de algum modo os meus temores, me diz: minha filha, ânimo. É certo que grande será a tragédia, mas saiba que terei cuidado das almas e dos lugares onde haja almas que vivem em minha vontade. Assim como os reis da terra têm seus cortes, seus armários onde estão seguros entre os perigos e os inimigos mais ferozes. Porque é tanta força que tem que os mesmos inimigos, enquanto destroem outros pontos, aquele ponto não olham por temor de ser derrotados. Assim também eu, Rei do céu, tenho meus armários, meus cortes sobre a terra,
que é cortes? Minha corte, né? Acho que é minha corte sobre a terra. Não sei, meus cortes. Não tem lógica esse negócio. Tem sua corte. Seus armários, seus cortes. Não dá pra entender. Será que é debaixo da terra? Alguma coisa assim debaixo da terra? Que os reis da terra têm, né, coisas debaixo da terra para poder manter eles salvos de perigos? Né, que são aqueles lugares. Eu não sei o que é isso, tá? Meus cortes sobre a terra. E são as almas que vivem na minha vontade. Então é corte, é minha corte. Eu sou rei, tenho minha corte. Vou proteger a minha corte, né? Os meus filhos, proteger minha rainha, né? Meus parentes, né? Tipo assim, alguma coisa assim. É isso que eu entendi. É isso que dá pra entender que é a corte. Então tá meio errado aqui. E são as almas que vivem da minha vontade, onde eu vivo nelas. E a corte do céu. Olha lá, e a corte do céu, onde que está concentrada em torno delas. E a força de minha vontade as tem ao seguro. Eu vou colocar outra aqui pra ver. Porque tá meio estranho esse negócio de corte aqui, tá viajante aqui o negócio. Peraí. 18 de maio de 1915. Vamos lá. Italiano 11:93. Aqui, punições. Jesus terá consideração pelas almas que vivem de sua vontade. Continuando meu pobre estado, minha pobre natureza sentiu sucumbir. Encontro-me em estado de violência contínua. Quero violentar meu amado Jesus. E para não ser mais... Até a palavra estuprada tá aqui, né? E não para ser mais violentado, ele se esconde. Aqui tá ruim também. E então, quando ele vê que eu não estou fazendo violência para ele por seu esconderijo, de repente ele se faz ver e chora pelos que estão sofrendo e pela que a humanidade miserável sofrerá, que são as punições que virão no futuro, né? Outras vezes, com um sotaque tocante e quase suplicante, ele me diz: minha filha, não me violente. Meu estado já é violento por si só, por causa dos graves males que as criaturas sofrem e sofrerão, mas devo dar direitos à justiça. E enquanto ele diz isso, ele chora e eu choro junto com ele, né, por causa da justiça. E muitas vezes parece que, transformando tudo em mim, ele chora pelos meus olhos. Olha lá, ele chora pelos olhos dela. Portanto, em minha mente todas as tragédias passam. A carne humana mutilada, as inundações de sangue, as aldeias destruídas, as igrejas profanadas que Jesus me mostrou há muitos anos. Meu pobre coração está dilacerado de dor. Agora sinto-o contorcendo-se de agonia e frio. E enquanto sofro, ouço a voz de Jesus que diz: como estou doendo, como me machuquei, como dói, né? E cede em soluços, mas quem pode dizer tudo? Agora, estando neste estado, meu doce Jesus para de alguma forma de acalmar os meus medos. Ele me disse: minha filha, coragem, é verdade que a tragédia será grande, muito grande na terra. Mas saiba, porém, que terei consideração pelas almas, pelos pontos onde há almas que vivem da minha vontade. Como os reis da terra têm suas cortes, aqui suas cortes, aqui tá certo, suas cortes, de reis da terra têm suas cortes, sua corte. Os seus lugares onde eles ficam seguros em meio aos perigos e aos inimigos mais ferozes, pois possuem tal força que os mesmos inimigos, enquanto destrói os outros pontos, não olham para aquele ponto, por medo de ser desfeito. Assim, também eu, Rei do Céu, tenho os meus lugares seguros, né? Minhas cortes na terra, a minha corte na terra, e são as almas que vivem de minha vontade, onde eu vivo nelas. E a corte do céu está lotada ao redor delas. E a força de minha vontade as mantém seguras, deixando elas protegidas e afastando os inimigos mais orgulhosos. Minha filha, os próprios abençoados, porque estão seguros e plenamente felizes,
Quando vem que criaturas sofrem, vai lavar a louça. Se for pra assistir televisão, vai lavar a louça. Seu pai falou que você ia estudar. Pode dizer assim, ou lava a louça ou estuda. É um dos dois, televisão não. Minha filha, coragem, é verdade que a tragédia será grande, mas saiba, porém, que eu terei consideração pelas almas e pelos pontos onde há almas que vivem da minha vontade. Então aí ele está falando, como os reis da terra têm esses lugares protegidos e sem sua corte ele também tem. E ele fala que os próprios bem-aventurados, que estão seguros no céu e plenamente felizes, quando veem que as criaturas sofrem e a terra se incendeia, precisamente porque vivem completamente na minha vontade, saiba, portanto, que coloco na mesma condição que os bem-aventurados. Uau! Nossa, que loucura é essa? Que incrível isso. Saiba, portanto, que eu coloco na mesma condição que os bem-aventurados. Uau! As almas que vivem completamente. As almas que vivem completamente de minha vontade na terra. Portanto, vivam em minha vontade e nada temam. De fato, não quero apenas que vivam em minha vontade, mas também vivam entre os seus irmãos, entre mim e eles nestes tempos de carnificina humana. E você me abraçará apertado em você, defendido das ofensas que as criaturas me enviam, e fazendo de você o dom da minha humanidade do que sofri. Enquanto tu me defenderás, darás aos teus irmãos o meu sangue, as feridas, os espinhos, os meus méritos para a salvação deles. Então, vou voltar lá. Não tá muito diferente, não. Lá tá até pior do que aqui. Ai, meu pai. Vamos ver aqui. Interessante, né? Interessantíssimo isso aqui. Então, a situação vai ser feia. Hoje mesmo eu tava... passando por esses momentos e fui dirigida por Jesus para ver umas coisas na internet, né, para ver se meu estado melhorava, não sei, eu entender o que estava acontecendo, né, o que Jesus está querendo falar comigo. Aí, por acaso, eu achei um material falando sobre guerra, né, sobre possível guerra, né, que tá para acontecer em breve, agora em maio, né, dos Estados Unidos contra a China, alguma coisa assim. E também pessoas estão falando que já começou a grande tribulação, que o tempo contado da grande tribulação começou exatamente agora, nessa Páscoa, essa data da Páscoa. Então, e aí Jesus está também, né, tá falando sobre isso, justamente sobre isso, né? Logo já tá falando sobre isso. E nada, tudo tem a ver, né? Tudo tem a ver. Essa sensação também de apreensão também, a gente tem que ficar esperto para ver o que a divina vontade está querendo falar com tudo isso, né? Então, assim, como eu disse ontem, não é porque a gente está num tempo de Páscoa que tem que ficar todo mundo feliz, que tá tudo bem, que tá tudo jóia, mas Jesus não está se sentindo assim. E ele demonstra essa sensação para nós através do nosso estado de ânimo, né? Porque quem vive em nós não é nós, é Jesus. Então, se Jesus não estava feliz em mim, eu não tenho motivo para ficar feliz, né? Não tenho motivo para ficar apreensivo. Se Jesus está apreensivo, eu fico em paz porque eu estou em Cristo. Isso me dá uma constante paz. A constante paz normal de estar em Cristo, né? Mas só que o estado o ânimo de Jesus é passado para você. E aí, se ele está um pouco apreensivo, se ele está um pouco abatido, se ele está um pouco chateado, preocupado, a Luísa está sentindo isso aqui. Ela está sentindo esse sentimento de Jesus aqui. Né? E é de futuro, é coisa do futuro. Que tá acontecendo e que vai acontecer. Jesus falando, né? Muita coisa que está acontecendo e que vai acontecer. E a gente sabe que os grandes flagelos ainda não vieram e vai vir ainda. Então, a gente sabe que tá para chegar, né? Então, na mente dela passam as tragédias todas, as carnes humanas mutiladas, os rios de sangue, os povos destruídos. E ainda vai acontecer tudo isso. Desde que a Luísa morreu, não aconteceu essas coisas aí. Teve situações que aconteceram das guerras mundiais, mas só que ele não tá falando só, né, do que aconteceu,
Ele tá falando também do que vai acontecer. Então, tá em 1915. Então, ele falou das 2 guerras mundiais para ela, mas só que não só dessas 2 guerras mundiais, né? Do futuro, do reino da divina vontade, né? Então, né, antes do reino da divina vontade se instalar, antes do reino ser, né, visto realmente na Terra, que vai acontecer essas tragédias todas, né? Então, a gente tem que ficar atento, claramente, para ver que pode estar o que vai acontecer. E tem muito aviso, muita mensagem, Nossa Senhora falando sobre isso também, né? Muita gente também avisando, né? Sobre isso tudo, sobre esses castigos e muitas coisas em volta, né? Então, então as mesmas bem-aventuradas, os mesmos, aí legal isso aqui, essa parte que ele vai falar que é o que ele quer dar esperança para nós, né? Que ele vai cuidar das almas que vivem de sua vontade. Então, nós estamos aqui claramente ensinando, trabalhando, né, incansavelmente para sermos essas almas que vivem na vontade divina. Não podemos ter a mínima dúvida de que somos, né? Quem já se consagrou, né, os 31 dias com Maria e está plenamente, né, dando a sua vontade diariamente para Jesus e não, né, se resignando a tudo que acontece com ela, né, de bom ou de mal, e obedientes, a Jesus, né, em corresponder à divina vontade. Obedientes, né? Essas pessoas podem se considerar que estão vivendo na divina vontade. Então, é importante isso, né? Então, filha, ânimo, é certo que grande realmente será a tragédia, mas saiba que terei cuidado das almas e dos lugares onde essas almas moram. Né, ontem eu falei sobre isso, né? Sobre São José dos Campos, onde eu moro e tal. Falei algumas coisas sobre isso. Então, continuo falando, né? Dos lugares aonde você mora, onde vai ser cuidado, onde Deus vai cuidar. Assim como os reis da terra têm suas cortes, né? Os seus lugares seguros dos perigos, né? Eu também tenho na terra esses lugares seguros, onde eu vou manter seguro, né? Eu, Rei do Céu, tenho também a minha corte sobre a terra, que são as almas que vivem da minha vontade. E é onde eu vivo nelas. Então, elas são meu céu. Então, eu tenho que manter elas na terra, que é onde eu fico, né? E a corte do céu está concentrada ao redor dessas pessoas, né? Então, o céu todo está ao redor dessas pessoas, né? E a força da minha vontade as tem a segurança, tem para segurança. A força da vontade dele, tornando inofensivas as balas, olha lá, as bombas que jogarem sobre nós vão ser inofensivas. Então, se jogar uma bomba nuclear aqui perto de mim, não vai pegar, entendeu? Não vai estourar. Rechaçando para trás o inimigo mais feroz, tá vendo? Minha filha, os mesmos bem-aventurados, porque estão seguros lá no céu, são plenamente felizes lá, né? Quando veem que as criaturas sofrem, a terra está em chamas. Então, eles estão lá seguros e são plenamente felizes, enquanto o povo da terra está aqui destruído, né? Sofrendo. Precisamente porque vivem todinhos lá na minha vontade. E é lá que eles estão protegidos na minha vontade. Então, eu devo colocar nas mesmas condições dos meus bem-aventurados do céu as almas que vivem na terra e que vivem de toda na minha vontade, que vivem na minha vontade. Por isso, vive na minha vontade e não tenha medo de nada. Mas quero que não só vivas na minha vontade, mas que vivas também no meio dos teus irmãos. Olha lá. Tá vendo? É o que hoje a gente meditou sobre isso, né? Jesus falando pra gente viver na divina vontade, mas no meio dos nossos irmãos, né? A gente meditou bastante sobre isso. Entre eu e eles, nestes tempos de carnificina humana. Então, a gente vai estar no meio, né, dos nossos irmãos, né? A gente não vai fugir. Eu sou especial, então eu tenho que fugir sozinha para um lugar protegido. Não, não tem nada humano aí, né? É uma coisa que é Deus quem vai fazer essa proteção. Você não vai fugir para lugar nenhum, você não vai sair da onde você tá,
O lugar onde você mora é o lugar onde ele vai proteger. Então você continua na sua casinha, deitadinho na sua cama, que não tem perigo nenhum, né? Ele tá falando para ela e para nós também, né? Então você vai viver também no meio dos seus mesmos irmãos, as pessoas que você já está convivendo, né? Entre eu e eles nestes tempos de carnificina humana, e me tenhas estreitado a ti, né? Fique firme comigo, né? E defendido das ofensas que me mandam as criaturas, né? Você me mantém defendido das ofensas que me mandam as criaturas. Então você vai continuar, né, vivendo na divina vontade, sendo morada divina de Jesus, continuando as suas orações, os seus atos, defendendo Jesus das ofensas que mandam as criaturas para ele, e te fazendo dom da minha humanidade, do quanto eu sofri, enquanto me terás defendido. Darás aos teus irmãos o meu sangue, as minhas chagas, os espinhos, os meus méritos para a sua salvação. Então a gente vai continuar, né, oferecendo para as pessoas, né, de tudo que nós tivermos, né, de luz em nós, né, Jesus em nós, né, tudo que nós temos de reparações em prol do, né, de ajudar as outras pessoas, sendo os tabernáculos vivos que nós seremos, continuaremos sendo os tabernáculos vivos de Jesus Cristo, o próprio Cristo na terra, né, sendo a imagem de Jesus hoje, né? É aquilo que a gente falou hoje no grupo. A gente vai ser Jesus. A gente é Jesus, não é mais pra gente assumir que a gente é um amigo de Jesus. A gente não é um amigo de Jesus. A gente não somos adoradores de Jesus, né? Nós não somos essas pessoas adoradoras de Jesus. Nós não somos nada de Jesus. Nós somos o próprio. Né? Temos que assumir essa postura e acabou, né? E nós ficamos quietos dentro de nós em adoração, e Jesus quem vive em nós. A nossa vida não é nossa, a nossa vida é de Cristo. Então, aonde nós estivermos, Ele vai proteger Ele mesmo, né? Ele vai proteger a própria humanidade dele mesmo em nós. E as pessoas que estão ao redor de nós vão ser protegidas em derivação, né? Em resultado, em consequência. Vão ser protegidas também. E aí essas pessoas vão ser alimentadas, né, por nós, da presença de Jesus, né? Nós vamos alimentar essas almas, né? Dar essas almas o sangue de Jesus, as chagas de Jesus, os espinhos de Jesus, os méritos de Jesus para a salvação delas. Então a gente vai apontar, né, a palavra de Deus, a gente vai dar o alimento para elas, que vai vir de nós mesmos, né? A palavra de Deus que vem de nós, para poder deixar essas pessoas calmas, né? Para a gente poder acalmar as pessoas que vão estar desesperadas ao redor de nós, né, por causa da carnificina que vai estar acontecendo. Então, as pessoas vão estar sofrendo, as pessoas vão estar tristes, as pessoas vão estar amarguradas, e a gente vai ter que ser fortes, né, de um Jesus na vida delas, né, para poder iluminar a vida delas, né? Então, a gente já é esse Jesus hoje, né, nos atendimentos que nós fazemos, a gente já é esse Jesus hoje, né, que já dá esse bom conselho, né, de Jesus, essa palavra de autoridade de Jesus, que nós já hoje já oramos com essa força de Jesus em nós, né, já somos essa pessoa que Jesus está, né, usando. Então, neste local, como ele promete, não vai acontecer nada. Não é que a gente não se preocupe com isso, né, porque a gente não se preocupa com isso, a gente não tá nem um pouco preocupado com isso. É Jesus quem vai cuidar da gente, é Ele que quer cuidar da gente, né? A gente não tá sendo filho da divina vontade para poder fugir, né, de castigos. A gente quer ser filho da divina vontade para poder ser Jesus para o outro, né? E para poder satisfazer a Cristo, principalmente, dar a Ele a nossa humanidade, para que Ele possa viver e salvar almas. Então, por Ele e pelas almas. Então, nós somos para Ele e pelo bem das almas, né? Então, a gente é filho da divina vontade por um motivo muito maior, não por nós mesmos. Por nós mesmos a gente não consegue. Nem se a gente quiser, a gente não consegue. Por nós mesmos a gente não vai conseguir. Porque a gente não passa nos testes de jeito nenhum. Se tiver qualquer sentimento, né, egoísta dentro de nós, a gente nem passa nos testes que Jesus nos impõe. Então, isso é um fato, né? Então, vamos lá, com fé e coragem.
continuando então. Graças a Deus, né? Que bom, né? Que vai acontecer dessa proteção. Mas e aí? E essa situação triste, sofrimento que vai vir? Tá fácil, não. A gente também fica sentindo, né? Então, 25 de maio de 1915. Vamos lá. Os homens são obedientes aos governos que usam a força, mas não a Deus que usa o amor. Ixi. Encontrando-me no meu estado habitual, eu sempre amava Jesus. Assim que se fez ver, me disse: minha filha, o flagelo é grande, mas apesar disso os povos não se estremecem. Antes permanecem quase indiferentes, como se deveriam assistir à representação de uma cena trágica e não a uma realidade. No lugar de vir todos humilhados a meus pés, a chorar e a implorar piedade e perdão, estão mais atentos a ouvir o que acontece. É o que eu falei ontem na aula, né? Que era para a igreja avisar todo mundo que a gente tem que fazer atos de amor, voltar o coração para Jesus, fazendo atos de penitência, uma penitência que realmente agrada a Deus, né? Fazendo a caridade, né? E vivendo a divina vontade de todo mundo e tal, blá blá blá. Eu falei um monte de coisa ontem, né? E aí continua a conversa, né? O flagelo é grande, os flagelos são grandes, a pandemia, a fome, a guerra, né? As ameaças de guerra, né? E tantas outras coisas, é grande, né? E Jesus tem permitido falsos profetas. Nossa, tem falsos profetas terríveis por aí, vocês não têm ideia. Teve um falso profeta que eu descobri hoje, que ele mexeu com a comunidade evangélica, vocês não têm ideia. O cara falou que dia 16 de abril ia ter o arrebatamento da igreja. 16 de abril agora, né? 16 foi sábado. E de sábado, com certeza teria o arrebatamento da igreja. Com certeza teria o arrebatamento da igreja. O cara falou. E muita gente acredita. Muita gente acredita. Tanto que ele mesmo falou que tinha gente que estava vendendo tudo, porque tinha certeza que ia acontecer. Uma porção de gente estava vendendo tudo. Eu vou colocar aqui, é 16 de abril, aqui, ó. 16 de abril de 2022 é a data. Aí vocês vão ver aqui, ó. O cara aqui, ó. Olha lá, arrebatamento foi cancelado, 16 de abril. O tal de Romilson. Tá vendo? Aqui. Olha lá, o cara falando. Como agir até o dia 16 de abril? Arrebatamento 2022, 16 de abril. E o cara dá... Nossa, você precisa ver. Tem um monte de gente que acredita nele. Olha lá. 16 de abril. Já passou. Já passou. Eu errei de novo. E há um ano atrás... Olha lá. Há um ano atrás ele já tinha falado do arrebatamento do dia 23 de setembro. Um tempo atrás ele falou de outro arrebatamento. Agora ele falou outro arrebatamento. E ele fica marcando data de arrebatamento da igreja. Ai, Jesus, avisando que vai ser arrebatado. Então ele fala assim, se não aconteceu é porque, né, não tem arrebatamento. A gente vai todo mundo mesmo, não tem arrebatamento mais. Ele fala desse jeito. O cara quer enganar mesmo. Se não aconteceu, é certo. Mas se não, você